Amém. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3. O texto sagrado diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Que texto incrível, não é? Todo coração aflito precisa de consolo. Todo coração necessitado, entristecido, abatido, despedaçado, precisa de consolo. O Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, ensina isso para a gente. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ele está querendo dizer para aquela multidão que estava ouvindo ali os seus ensinamentos: olha, felizes, muito felizes são aqueles que se entristecem pela sua condição pecaminosa, que se arrependem de verdade, pois esses vão ser consolados. Existe aqui um princípio bíblico maravilhoso para a nossa vida, que é o consolo de Jesus traz alegria verdadeira para o nosso coração, ainda que ele venha por causa de um choro, de um arrependimento verdadeiro. Nós precisamos disso. Se a gente chorasse sem ter um consolo, o que seria da nossa vida? Se a gente não recebesse o consolo do nosso Senhor, a nossa aflição seria angustiante. Eu me lembro em 2020, 2 anos atrás, a gente num retiro, a minha esposa Letícia, ela estava passando por um momento da vida dela, pessoal, muito ruim. Ela estava mal. E num determinado momento naquele retiro, não sei porquê, a Emily sentiu no coração de escrever uma cartinha para a Letícia. Depois desse retiro, a gente fez aqui um gol em que a gente pôde compartilhar os testemunhos daquilo que Deus tinha falado ao nosso coração no retiro. E a minha esposa veio aqui e ela contou esse testemunho para todo mundo ouvir. Aquela cartinha da Emily, naquele momento específico, em que ela falava que a Letícia era uma pessoa especial para ela, que ela via Jesus no coração dela e tal, ela falou que aquilo de fato trouxe para ela esse sentimento de se sentir amada e consolada. E ela de fato se sentiu amada e consolada não só pelo carinho que a Emily teve por ela, mas ela sentiu como se estivesse sendo consolada e amada pelo próprio Deus. Muitas cartas no início da igreja, lá na igreja primitiva no 1º século, foram escritas com esse mesmo objetivo. No início da igreja, a maioria das cartas escritas pelos apóstolos para os seus irmãos tinha como um de seus objetivos aliviar a dor, confortar, consolar aqueles crentes que estavam sofrendo perseguição por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. E a primeira carta de Pedro não é diferente. Ela é uma carta aos crentes, ele vai dizer isso no 1º capítulo, logo no 1º verso. Aos eleitos de Deus, aqueles que são crentes em Jesus, peregrinos dispersos. Peregrinos são pessoas que não têm uma habitação permanente nesse lugar, mas que estão dispersos por conta da perseguição que estavam sofrendo nesse momento. E ele vai dizer no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Muito provavelmente, essa deve ter sido a rota seguida por Silas, quando ele foi entregar essa carta do apóstolo Pedro a esses irmãos que estavam nesses lugares. A essa altura, que já era mais ou menos aí, um pouco mais de 30 anos depois do Pentecostes, com o rápido crescimento da igreja naquele momento, já existiam cristãos judeus e gentios em todos esses lugares.
Então eram irmãos que tinham crido no Evangelho, que estavam sendo perseguidos por amor a Jesus e ao Evangelho. O propósito dessa carta de 1 Pedro era encorajar esses irmãos a crescerem em confiança e obediência a Deus em todas as áreas da vida, mas principalmente em meio ao sofrimento. Então a gente vai perceber, à medida que a gente lê essa primeira carta aí, que muitos assuntos vão ser enfatizados pelo apóstolo, e eles vão estar situados no contexto do próprio sofrimento e ressurreição de Jesus Cristo. A gente vai ver que é uma carta altamente cristocêntrica, centrada em Jesus, centrada em Cristo. Pedro vai deixar claro, olha, Jesus é a razão da perseguição que vocês estão sofrendo, mas Ele também é a razão da salvação que vocês têm, e Ele também é a razão da alegria que a gente pode ter, que é indizível e gloriosa. Ou seja, o sofrimento de Jesus, além de salvar os cristãos, Ele oferece para esses cristãos também o padrão de vida. Uma vez que a gente agora começa a viver para esse Jesus e começa a entender que a gente precisa imitá-lo, a gente vai sofrer também, esse é o padrão agora. E a ressurreição de Jesus é a principal razão da esperança em meio ao sofrimento presente, porque é a ressurreição de Jesus que garante a nossa ressurreição no último dia. O trecho que a gente leu aqui agora, nesse momento, fala exatamente isso. Pedro dá aqui algumas explicações do porquê a gente pode sofrer, mas ele também enche o nosso coração de esperança, porque isso tem um fim, e a gente pode se alegrar, apesar de tudo, em Jesus. Eu queria destacar então a primeira lição desse texto para a nossa vida essa noite. Em primeiro lugar, Deus é digno de todo louvor e gratidão, ainda que o seu povo passe por provações nesse mundo. Deus é digno de todo louvor e gratidão, ainda que seu povo passe por provações nesse mundo. Pedro começa o trecho declarando no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra, essa carta é uma carta de encorajamento. Pedro já vai desenvolver o tema da confiança em meio ao sofrimento que a gente pode enfrentar por amor a Jesus. Então a primeira coisa que ele escreve, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai prosseguir nos versos 3 e 4. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Ainda que a gente passe por dificuldades nessa vida, ainda que a gente passe por sofrimentos nessa vida, ainda que a gente passe por provações nessa vida, a ressurreição de Cristo garante para o seu povo uma nova vida espiritual agora. Nós fomos regenerados e também no porvir a gente vai ter um corpo ressurreto lá na eternidade. Ele nos regenerou. Deus, na sua infinita misericórdia, por meio de Jesus, deu para a gente algo que a gente nunca conseguiria em outro lugar ou de outra forma. Ele deu para a gente vida, nós nascemos de novo, nós fomos regenerados. Isso tudo aconteceu para uma esperança viva. Que esperança é essa? O próprio apóstolo vai dizer, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Existe da parte de Deus uma porção que é guardada para o seu povo lá no céu, na eternidade. Para todos aqueles que creem em Jesus e que amam Jesus, essa é a futura recompensa dos seus filhos. No início da carta, Pedro faz uma analogia comparando os crentes a peregrinos. Peregrinos são pessoas que peregrinam, que não têm uma habitação permanente aqui nesse lugar, nesse mundo. Enquanto a gente vive nesse mundo caído, a gente é como peregrino, a gente não é daqui, a gente está aqui nesse mundo apenas de passagem. Eu me lembrei de quando eu estava voltando da lua de mel com a minha esposa. A gente fez uma viagem muito legal, que foi uma das melhores viagens da nossa vida, e a gente estava voltando de um lugar que era fora aqui do Brasil, e aí o nosso voo de volta tinha uma escala em São Paulo para depois vir para o Rio. E aí o nosso voo lá na origem, ele atrasou. Por conta desse atraso, a gente perdeu o voo daqui da escala de São Paulo, e aí por causa disso a gente teve que ficar no aeroporto lá de São Paulo um tempão, mais de 5 horas.
Chegou uma hora que, por mais que a nossa viagem tivesse sido maravilhosa, incrível, a gente não aguentava mais, a gente já estava exausto, a gente estava cansado, a gente estava doido para voltar para casa. A gente estava falando um com o outro, cara, como a gente quer agora a nossa cama, como a gente quer o nosso lugar, como a gente quer agora chegar e despejar a nossa mala, poder deitar e descansar um pouco. Esse é o sentimento que a gente precisa ter como cristãos peregrinos nesse mundo. A nossa habitação permanente não está aqui nesse lugar. A gente precisa ter esse sentimento, eu estou doido para voltar para casa, esse aqui não é o meu lugar, eu quero voltar logo para o meu lugar permanente. A palavra vai dizer que o nosso destino final é o céu. Essa é a nossa herança guardada nos céus para vocês. A gente tem uma nova vida ainda nesse mundo caído, e isso é maravilhoso, em que a gente pode ter comunhão com Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a gente tem também uma herança futura, que também é material, e ela é eterna, que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Tendo a certeza dessas promessas, dessas coisas maravilhosas que a gente está vendo aqui na palavra, a gente pode bem dizer o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que Pedro está fazendo nesse trecho que a gente acabou de ler. Olha, sofrendo ou não, sendo provado ou não, sendo tentado ou não, passando por tribulação ou não, a gente bem diz, nós bem dizemos, independente das circunstâncias, porque a vida é dele, tudo é para ele. A gente tem inúmeros motivos para agradecer a Deus e para adorar com todo o nosso coração até o fim das nossas vidas, independente das circunstâncias. A segunda lição que esse trecho ensina para a gente é que toda provação que o povo de Deus sofre tem um propósito que é dado por Ele. As provações que o povo de Deus sofre não são em vão. Nos versos 6 e 7, o apóstolo vai escrever: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Todas as bênçãos que eu e você recebemos nessa vida e que a gente vai ter acesso na eternidade, são capazes de nos alegrar. Nisso a gente exulta, a gente tem uma alegria que é gigantesca. A gente exulta, é mais do que a gente simplesmente se alegrar, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Sabe o que isso ensina para a gente? Que ainda que a gente seja salvo, ainda que a gente seja amado por Jesus, ainda que a gente seja capaz de exultar, de se alegrar muito por essas notícias, nós podemos passar por provações nessa vida. Isso vai acontecer em algum momento. Porém, diante da grandeza das bênçãos que a gente recebe e da eternidade, toda tribulação é considerada rápida. É por um pouco de tempo. Olha, eu sei que vocês estão sofrendo, está difícil caminhar dessa forma, vocês estão sendo perseguidos, mas isso é só por um pouco de tempo. Não esqueçam da eternidade, não esqueçam que vocês são peregrinos aqui nesse mundo. Essas tribulações até desanimam, elas podem causar tristezas, mas isso vai passar. Isso vai passar, isso dura muito pouco. Essa vida é muito curta, ela é muito breve, ela é muito frágil. A eternidade dura para sempre, e a eternidade é real. Nós podemos nos alegrar, porque nós fomos regenerados, e nós recebemos uma salvação que é eterna, por meio de Jesus Cristo. Isso não significa que a gente vai ser livre de dificuldades, de perseguições e de provações, mas significa que a nossa alegria pelo que nós recebemos de Deus é muito maior do que qualquer provação ou dificuldade ou tristeza que possa acontecer com a nossa vida aqui nesse mundo caído. Além disso, a gente pode ter certeza que toda provação tem um propósito dado por Deus. No verso 7, o apóstolo vai dizer: isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína
E se assim acontecer, ela resultará em louvor, em glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quando Pedro diz que a gente pode passar por provações, ainda que por pouco tempo, ele chama atenção ao fato de que isso é para refinar a nossa fé. É difícil a gente entender e colocar isso em prática na nossa vida, mas é assim que acontece. Isso é para comprovar que a nossa fé é genuína, é uma fé sólida. Não é uma fé que desaparece com qualquer dificuldade que aparece diante da gente. Não é uma fé como uma fumaça que simplesmente se vai e a gente não vê mais. É uma fé sólida de fato, é verdadeira. E isso acontecendo, uma vez que a gente passe por alguma provação, mantendo a nossa fé genuína diante de Deus, isso vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Irmãos queridos, Deus tem um propósito quando o seu povo passa por provações. Deus tem um propósito quando o seu povo passa por provações. O principal propósito de Deus é a sua glória. Ele permite que essas coisas aconteçam. Ele mesmo faz essas coisas acontecerem para que ele seja glorificado. João Calvino, um dos principais reformadores, comentando sobre esse trecho específico, ele vai dizer o seguinte: o propósito de Pedro aqui era mostrar que Deus não prova o seu povo sem motivos, porque se Deus fizesse assim, se Ele provasse o seu povo sem motivos, se Ele afligisse a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração sem uma causa, isso seria algo insuportável. Se Deus afligisse a gente sem um propósito definido, a gente não aguentaria, a gente não suportaria. Por outro lado, Deus sente prazer quando a gente confia na sua vontade em meio à provação, ainda que isso não faça sentido num primeiro momento para a gente. Por isso, Pedro vai dizer que a fé verdadeira e genuína, essa que simplesmente confia, ela é mais valiosa do que o ouro puro, do que o ouro refinado pelo fogo. Spurgeon disse sobre isso: existem algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. Eu e você descobrimos coisas nas nossas vidas que a gente não descobriria se a gente não tivesse passado por alguma dificuldade no passado. 2 irmãos puritanos escoceses que viveram no século 17 se chamavam Ebenezer e Ralph. Eles enfrentaram muitas dificuldades no seu ministério de mais de 25 anos de duração. Eles tiveram várias provações também nas suas vidas pessoais. Um deles, o Ebenezer, ele conta sobre a sua própria vida. Ele enterrou a sua primeira esposa com 39 anos de vida. 39 anos de vida, a esposa dele falece. Ele perdeu 6 de 15 filhos. Um dos filhos dele entrou para o ministério e ajudou a tirar o próprio pai do cargo que ocupava. Ele mesmo escreve sobre a sua vida: Deus tocou a minha família com o seu cajado, mas ainda assim que eu possa exaltar as maravilhas de sua graça gratuita, que me visitou novamente neste dia, sem que eu merecesse. Ele tem estado comigo, eis-me aqui, faça de mim como lhe parecer melhor, apenas esteja comigo, Senhor. Quantos de nós poderíamos escrever essas palavras nessas circunstâncias? Em momentos assim, em que a gente não vê a razão para as aflições, que a confiança somente em Deus parece se tornar mais pura e preciosa aos olhos dele. E o mais lindo de tudo isso, apesar de ser muito difícil da gente entender no primeiro momento, é que a gente pode se alegrar quando a gente passa por provações assim. E esse é o eco do ensinamento do próprio Jesus no Sermão do Monte, quando a gente lê em Mateus 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A palavra ensina para mim e para você de uma forma enfática que os sofrimentos causados pelo nome de Jesus devem gerar alegria no nosso coração.
Tiago também vai ensinar isso para os crentes em Jesus. Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E se nós somos crentes em Jesus, nós precisamos de perseverança, porque a vida não é fácil. Ela foi manchada pelo pecado. A gente vê maldade em todos os lugares, em todos os momentos, do nosso próprio lado. A gente vê a sujeira do pecado em todo momento, em todas as pessoas. Nós precisamos ser crentes que perseveram. Para isso a gente precisa ser refinado. É difícil pra caramba. Não é fácil não, irmãos. Mas ainda que a gente passe por provações, Deus tem um propósito específico para cada uma delas. E é possível, a palavra ensina isso para mim e para você, a gente encontrar alegria verdadeira em meio a essas dificuldades. E o apóstolo vai continuar escrevendo, e ele vai mostrar o que torna essa alegria possível. Jesus Cristo. Quem torna essa alegria paradoxal possível é Jesus Cristo. Esse tema realmente é paradoxal. Como que a gente vai se alegrar no meio de uma aflição? Como a gente vai encontrar alegria verdadeira no meio de uma provação? Porque a provação é difícil. Uma coisa é a gente estar aqui no domingo à noite, bonitinho, sentado numa cadeira, ouvindo uma pregação, numa boa, com o arzinho funcionando, tudo ok, está tranquilo. Mas no dia a dia, quando a coisa aperta, a gente quer chutar o balde. É difícil a gente se alegrar. Como que a gente se alegra assim? Mas é isso que a palavra ensina para mim e para você. E essa é a terceira lição para a gente aqui essa noite. Passando por provações ou não, Jesus Cristo é e sempre foi o motivo da alegria verdadeira do seu povo. Jesus Cristo é, em qualquer situação, em qualquer circunstância, o nosso motivo de alegria verdadeira. A razão de tudo que a gente falou até agora, nesse momento, é Jesus. Se eu e você podemos ter certeza dessas bênçãos, se a gente pode ter acesso a essas bênçãos que Deus oferece para a gente como seu povo, a única razão é Jesus. Por isso o apóstolo vai dizer lá no verso 8 que, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Vocês nunca viram com os seus próprios olhos, mas vocês o amam. E apesar de não verem agora, vocês creem nele e exultam com uma alegria que é indizível e é gloriosa. Ou seja, a gente tem uma alegria que resulta da gente estar na presença do próprio Deus, ainda que a gente nunca tenha visto com os nossos próprios olhos. Isso é muito profundo. Wayne Grudem, um teólogo muito importante, ele vai dizer: essa é a alegria do céu, antes do céu, experimentada agora em comunhão com o Cristo que a gente não vê. Nós podemos experimentar o céu antes mesmo do céu, por causa de um Jesus, de um Deus que a gente nunca viu com os nossos próprios olhos. Só um coração regenerado pode amar Jesus, mesmo nunca o tendo visto. Isso é fantástico. Irmãos queridos, isso é fantástico. Tudo que Pedro está falando aqui para os seus irmãos é basicamente: olha, o nosso maior consolo e a nossa maior esperança estão depositados num Deus que a gente não vê. Eu consigo imaginar aqui o sentimento de Pedro, escrevendo para os seus irmãos convertidos agora, alguns anos depois da glorificação de Jesus, porque Pedro, ele viu com os próprios olhos o mestre dele, ele presenciou, ele experimentou, ele viu Jesus com os próprios olhos, realizando milagres na frente dele, ele viu o próprio Jesus depois sendo ressuscitado, Jesus apareceu para ele vivo, depois de ter morrido, mas agora, mais ou menos 30 anos depois, o evangelho está sendo espalhado e milhares de pessoas estão se convertendo por causa do poder que essa palavra tem, e elas estão crendo agora nesse mesmo Jesus, mas elas nunca viram com seus próprios olhos. Irmãos, acreditar numa coisa que a gente nunca viu, só acreditar já é muito difícil. Sabe quando alguma pessoa conta uma história para você, e você acha meio assim: pô, essa história está meio mal contada, eu não vi, eu não sei se eu acredito muito bem nisso não. Acreditar já é difícil, quanto mais amar. Como que a gente vai amar se a gente nunca viu?
Isso provavelmente deixava Pedro maravilhado. Ele estava constatando realmente o verdadeiro poder do Evangelho. Então ele vai escrever, olha, mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Alegria indizível e gloriosa. Hoje, nós sabemos o que é isso, porque a gente também nunca viu. E a gente sente essa alegria no nosso coração. A gente sente essa alegria que é indizível e gloriosa. É indizível, é uma alegria tão grande, tão profunda, tão real, tão verdadeira, que não tem como expressar com palavras. Ela é indizível, não tem como dizer, não tem como explicar que alegria é essa, e ela é gloriosa. Ela tem o brilho do próprio Deus, quando a gente se alegra de fato no dia a dia, reconhecendo que Ele é Senhor e Ele é Deus. Em toda a história da igreja, a perseguição sempre foi algo presente na vida dos servos fiéis de Jesus, e isso nunca impediu o povo de Deus de se alegrar. A perseguição nunca foi motivo para o povo de Deus deixar de se alegrar na presença de Jesus, porque a alegria verdadeira só pode ser encontrada nele. O apóstolo Paulo, estando preso por causa do Evangelho, ele estava preso por causa do Evangelho, ele vai escrever para os seus irmãos em Filipos como uma ordem, Filipenses capítulo 4, verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Irmãos, você está preso. Quem aqui, se estivesse preso por causa do Evangelho, ia sentir alegria? De verdade, num lugar precário, sem comida, sem nada, na escuridão. Como que a gente vai sentir alegria? Alegrem-se sempre no Senhor. Ele está preso, ainda assim ele entende que a alegria verdadeira não depende das circunstâncias. Isso só é possível por causa de Jesus. Só Jesus pode fazer isso aqui ser possível. Quando Jesus é a nossa razão de viver, passando por provações ou não, Jesus Cristo é sempre o motivo da alegria verdadeira do seu povo. Ele é a razão, do início ao fim, desde sempre, de eternidade a eternidade. Ele é o motivo, por isso a gente pode exultar, ainda que a gente passe por dificuldades, por perseguições nesse mundo. Esse texto é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Como que a gente coloca ele em prática na nossa vida, no nosso dia a dia? A primeira aplicação, aprenda a bendizer a Deus em todos os momentos. Aprenda a bendizer a Deus em todos os momentos. Deus é digno de louvor e adoração. Ele é digno. Deus é digno. Ele não se tornou digno quando Ele fez uma coisa boa por mim ou por você. Ele não passou a ser digno na nossa vida, simplesmente porque agora eu entendo, Ele fez uma coisa bondosa por mim. Ele sempre foi e Ele sempre vai ser. Ele é o Senhor e Deus de tudo que existe. Eu me lembro de um Go Camp que a galera estava louvando e adorando a Deus num culto à noite, e de repente a luz parou e a galera continuou, e a gente foi madrugada dentro, louvando com todo o coração, cantando com toda a nossa vida e alegria. Quantas vezes em retiros nossos, de carnaval, a gente também já passou por essa experiência, a luz acaba, a igreja continua cantando. Por quê? Porque Deus é digno, não depende da luz, não depende do som, não depende da música bem tocada, depende do nosso coração, da nossa intenção, do nosso desejo de querer adorar esse Deus, de querer entregar o nosso louvor verdadeiro, a nossa adoração para Ele. E a gente precisa ter essa postura em todos os momentos da nossa vida, não só nos retiros. E isso vale para tudo, para todas as áreas. Essa deve ser a nossa forma de viver em todos os momentos. Esse coração, irmãos, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Felipe, as coisas estão tão difíceis para mim, você não faz ideia. Eu estou desempregado há tanto tempo e eu não estou conseguindo, mas bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você não faz ideia, minha família é muito complicada e é muito difícil, eu tento, meu filho, minha filha, é muito difícil de lidar, meus pais são muito difíceis de lidar. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Poxa, mas as coisas estão muito difíceis no meu dia a dia, eu descobri uma doença tal e eu não sei se eu vou viver por muito mais tempo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não depende das circunstâncias. Deus continua sendo o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, nos salvou e tem uma herança guardada nos céus para mim e para você. Irmãos, eu nunca poderia dar uma notícia melhor.
para a igreja. A gente precisa aprender a adorar o nosso Deus assim, em qualquer situação, em qualquer ambiente, por qualquer causa, em qualquer circunstância. Se a gente está num momento ruim ou bom, se a gente está num momento desfavorável ou favorável, se a gente está se sentindo injustiçado ou se a gente está sendo justiçado, nada à nossa volta deve mudar a forma como a gente enxerga, quão digno de louvor o nosso Deus é. Porque nada muda quem Ele é. Eu e você vivemos para adorar a esse Deus. A primeira coisa que o apóstolo faz é bem dizer ao Senhor, ainda que a igreja esteja passando por sofrimentos e provações. Ele poderia ter começado encorajando seus irmãos, olha, vamos ficar firme. Mas ele começa falando, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Deus quer que a gente aprenda a adorar dessa forma. Ele quer que a gente aprenda a ser grato, para que a nossa confiança nele não dependa de nada. Segunda aplicação para a nossa vida, nunca se esqueça de que a vida é de Deus e para Deus. Nunca se esqueça de que a vida é de Deus e para Deus. Tudo o que acontece tem um propósito para a glória de Deus. A vida não é sobre você. A vida é sobre Deus e sobre a sua glória. Pensa numa noiva e na sua madrinha. A noiva, pelo menos no século 21, ela tem que ser a que mais se sobressai no casamento. Ela pensa no seu vestido com meses ou anos de antecedência, ela pensa na festa, em cada detalhe, ela pensa na maquiagem, passa o dia inteiro se arrumando, se aprontando para aquele momento em que ela precisa sobressair e precisa ser a principal naquela festa de celebração do casamento. Imagina se existe uma madrinha sem noção, que quer aparecer mais que a noiva. Imagina se essa madrinha do nada pega o noivo para abrir a festa e quer dançar à força com o noivo. Vai ser muito sem noção. A vida é assim, irmãos, a vida toda é para a glória de Deus. Ele é quem tem que brilhar, Ele é quem tem que protagonizar, Ele é quem tem que ser adorado, contemplado. Às vezes, a gente fica chateado com Deus por algo que Ele permite acontecer na nossa vida, na nossa família, em qualquer outro ambiente, e a gente acha que a gente tem esse direito. A vida sempre foi de Deus e sempre vai ser. O próprio Pedro, ao longo dessa primeira carta, ele vai desenvolver o tema da gente sofrer pelo nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12, 13 e 14. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Irmãos, se a gente sofre por causa de Jesus, isso é motivo de alegria. A palavra diversas vezes vai ensinar isso para a gente. Sofrer por Jesus é um privilégio, é um motivo de grande alegria. Primeiro porque, antes de tudo, a vida é dele, ele é Senhor da história, ele tem um propósito com todas as coisas que acontecem. Segundo, porque a vida não termina aqui. Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a garantia que eu e você temos, que um dia vamos ressuscitar também. Um dia a gente vai ter um corpo de novo, de carne e osso, glorificado, sem a mancha do pecado, porque Jesus ressuscitou. Essa vida aqui é muito curta. Isso é maravilhoso demais, isso enche o nosso coração de esperança diante da eternidade. Os nossos sofrimentos, se é que a gente passa por sofrimentos aqui nesse mundo, são praticamente nada. O apóstolo Paulo, escrevendo 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, vai dizer: os nossos sofrimentos leves e momentâneos, curtos, pequenos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, mais do que todos esses sofrimentos. Ele foi açoitado, mas o que é ser açoitado? Isso é leve, momentâneo, perto da glória que está para ser revelada em Cristo Jesus. O que é naufragar? O que é sofrer perseguição pelo Evangelho nessa vida curta? Isso é totalmente momentâneo, perto da glória que vai ser revelada quando Jesus for revelado. Irmãos, toda provação tem um fim, não se esqueça disso. Se você está passando por alguma luta nesse momento, isso vai passar, mas nunca se esqueça de que a vida é de Deus e é para Deus. Terceira aplicação, relembre o que Jesus fez por você e se alegre.
Não se esqueça do que Jesus fez pela sua vida, encontre alegria nisso, traga à sua mente a obra de Jesus pela sua vida. Existe uma música que a gente cantou muito no passado aqui na Oceânica, Luz das Nações. Uma parte dessa música diz: jamais saberei o real valor dos meus pecados naquela cruz. Eu jamais vou saber quanto custou de verdade para o meu Salvador, o peso do meu pecado lá naquela cruz. Para mim, essa letra, ela tem uma das maiores profundidades, se é que a gente pode dizer assim, com relação ao que Jesus fez por mim. Jesus deu a própria vida por mim e por você. Irmãos, a gente nunca vai saber o real valor dos nossos pecados naquela cruz. Jesus só fez isso pelo amor que Ele tem por mim e por você. Ele fez isso porque nós nunca seríamos capazes de viver de uma forma justa diante de um Deus que é totalmente santo e puro. A gente nunca vai saber quanto custou o nosso pecado naquela cruz. Quando a gente para refletir nisso, quando a gente lembra da cruz, quando a gente lembra que essa cruz era para ser nossa, de verdade, isso muda um pouco a nossa perspectiva, não é? Às vezes, a gente deixa o mundo sufocar o nosso coração, sufocar os nossos pensamentos e desejos. Às vezes, a gente deixa os nossos sonhos, os nossos planos encherem o nosso coração. E infelizmente, muitas vezes, o nosso olhar para esse mundo terreno e caído se torna o principal motivador da nossa vida. E isso não pode acontecer. Quantas vezes na minha própria vida eu me alegrei de verdade com a possibilidade de crescer na minha carreira e eu achava que esse era o fim principal da minha vida. Eu queria ter um reconhecimento tal, e eu queria que as pessoas fizessem tais e tais elogios para mim. Mas quando a gente para e vai para a palavra e olha para o que Jesus fez, quando a gente reflete nessa verdade revelada, tudo isso fica tão pequeno, esse mundo perde valor, todas essas coisas se dissipam de verdade. Jesus volta a ganhar aquela proporção aqui dentro que Ele sempre deveria ter no nosso coração. E aí eu volto a me lembrar da herança, daquela herança guardada nos céus. Eu volto a dar valor a isso. Jesus é a razão da nossa alegria. Jesus é a razão da nossa vida. Ele trouxe para a gente um motivo pelo qual viver. Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele mostrou para a gente um amor que a gente nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Concluindo, todo coração aflito precisa de consolo. Todo coração necessitado, todo coração entristecido, abatido, quebrado, despedaçado, precisa de consolo. A boa notícia é que só em Jesus, eu e você temos o maior consolo que o nosso coração pode receber. Só em Jesus nós podemos encontrar o consolo verdadeiro. O maior consolo está no Deus que nós não vemos, mas nós amamos com toda a nossa vida. A gente não precisa ver para amar, a gente não precisa sentir para crer. Jesus é suficiente, a nossa fé nele basta. Foi essa fé que salvou cada um de nós, e é essa fé que garante para a gente a herança da eternidade. É essa fé que o apóstolo vai ensinar que vale mais do que o ouro refinado, mais do que o ouro puro. Jesus é tão suficiente, Ele é tão poderoso, Ele é tão soberano que a sua obra é totalmente eficaz para nos salvar e encher o nosso coração de esperança. Não importa qual circunstância a gente esteja vivendo, esse é o nosso verdadeiro consolo. Esse é o verdadeiro consolo dos cristãos. Pelo amor e misericórdia que esse Jesus tem, nós fomos salvos, nós fomos resgatados. Pela sua ressurreição, a gente vai ressuscitar também no último dia. Ainda que a gente venha sofrer perseguição nesse mundo, isso não é capaz de diminuir a glória que vai ser revelada no dia final, quando a gente finalmente vai viver eternamente. Enquanto a gente vive nesse mundo caído, a gente vive consolado pelo Deus que a gente não vê. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que traz esperança para o nosso coração, que traz consolo verdadeiro, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque Você ajuda a gente a Te amar, mesmo que a gente nunca tenha visto a Sua face, Senhor, com os nossos próprios olhos.
Muito obrigado por quem você é, Jesus. Nós te amamos com todo o nosso coração, Senhor. Quando a gente vai para a sua palavra, a gente percebe tudo que você fez por cada um de nós, e todo esse amor, e todo esse cuidado, e toda essa misericórdia que você tem pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos queridos. Senhor, a gente tem a sensação de que a gente daria também a nossa própria vida por você, Senhor. E que seja assim, Deus, que seja assim. Que a gente nunca enfraqueça a nossa fé, Senhor, diante da perfeição do seu Evangelho, diante da beleza daquilo que você nos revelou por meio da sua palavra, Senhor. Mantenha o nosso coração firme, Deus, mantenha a nossa alma e a nossa vida aquecidas na sua presença, até o último dia da nossa vida nesse mundo, Senhor. No seu nome eu peço dessa forma. Amém, Senhor. Amém, Deus.